Muito bem, então vamos fazer uma revisão sobre a indução eletromagnética do Michael Faraday. Bom, para começar aqui tem que entender o seguinte. Nós temos aqui um ímã, o vermelho representa o norte, o azul representa o sul, os polos de um ímã são inseparáveis. Um ímã está perto aqui de um fio condutor que representa aqui uma superfície. As linhas magnéticas saem do polo norte e entram nessa superfície. Claro que aqui eu já estou revisando a indução, não vou revisar o campo magnético do ímã, mas já tem que saber, né, que esse campo magnético sai do norte, dá a volta e entra no sul. Ok. O que acontece aqui então? O fato das linhas de campo atravessarem essa superfície determina que nessa superfície exista um fluxo magnético. O fluxo magnético representado pela letra grega φ é o campo vezes a área da espira, a área da superfície, vezes o cosseno do ângulo. O campo aqui é uma grandeza vetorial. Bom, o pepino aqui é o ângulo. Esse ângulo deve ser o ângulo entre a normal, a superfície da espira, e as linhas de indução. Deixa eu trocar a cor aqui para te perceber o seguinte. Se essa espira aqui está na horizontal, isso é um desenho em 3D, nesse ponto aqui, a normal, a superfície da espira, vai ser uma linha vertical. Essa linha aqui é a normal, a superfície da espira, normal. O ângulo entre a linha de fluxo e a normal é um ângulo zero, nesse caso aqui. Cosseno de zero é 1, então nessa situação nós temos um fluxo máximo. Claro, né? Imagina o seguinte aqui, ó, que essa espira estivesse posicionada na vertical. E aqui nós tivesse a mesma situação, o ímã. Polo norte aqui, polo sul aqui. Essas linhas que vão sair do polo norte, elas vão tangenciar essa espira aqui, elas não vão passar por dentro da espira. Então nessa situação aqui, onde é que estaria a normal? A normal estaria aqui. Peraí, fiz uma coisa aqui que eu não queria. Só é isso aí. A normal estaria aqui. Normal estaria aqui, porque ela, né, se a espira está na vertical, normal horizontal. O ângulo entre as linhas de campo e a normal seria 90 graus, cosseno de 90 é zero, e aí não existiria fluxo. Muito bem. O que o Faraday descobriu? A indução eletromagnética é o fenômeno pelo qual aparece uma corrente elétrica num condutor quando ele é colocado num campo magnético e o fluxo que o atravessa varia. A palavra da indução eletromagnética, a palavra que tu tem que gravar é variação de fluxo. Nesse desenho que eu te mostrei aqui, que é um desenho estático, o ímã está parado, a espira está parada, o fluxo que atravessa essa superfície é um fluxo grande, só que ele é um fluxo constante. Como esse fluxo é constante, tu não vai ter a produção de uma corrente ou de uma força eletromotriz induzida, mas vai ter fluxo, por causa dessa equação aqui. Vamos limpar esse desenho, vamos pensar mais um pouquinho agora. Bom, já sabemos o que é fluxo. O Faraday descobriu que se esse fluxo variasse, por exemplo, vamos fazer esse ímã se aproximando dessa espira. Se esse ímã se aproximasse dessa espira, como o fluxo magnético é o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo, né? Se esse ímã se aproximasse dessa espira, o vetor campo vai aumentar. Como o ímã está se aproximando da espira, a distância entre eles está diminuindo, o campo magnético aumenta. Aumentando o campo, você aumenta o fluxo. Aumentando o fluxo, surgirá nessa superfície uma força eletromotriz induzida. Cuidado que nessa superfície não aparecerá uma corrente elétrica, porque essa superfície é um circuito aberto, não é um circuito fechado. Nessa superfície aqui, a força eletromotriz induzida vai ser menos a variação de fluxo dividido pelo tempo que essa variação de fluxo demora para acontecer. O tempo que o ímã levaria para se aproximar dessa superfície. A variação de fluxo é medida em Weber e a variação de tempo é medida em segundos. Weber sobre segundo resulta no volt, que é a unidade da força eletromotriz induzida. Se
essa superfície aqui fosse fechada, se esse condutor fosse um condutor fechado, aí nessa superfície surgiria, além da força eletromotriz, também uma corrente induzida. Essa corrente induzida surge porque esse condutor é fechado e porque o fluxo através dele está variando. A mesma coisa acontece dentro de um campo magnético. Imagina que aqui tu tem um campo magnético B. O que quer dizer X? X quer dizer campo entrando. Vamos supor que aqui você coloque um fio condutor. Um fio de cobre, de ferro, um fio de material condutor. E esse fio vai se deslocar dentro desse campo com uma certa velocidade V, para a direita. Bom, aqui eu não estou com o vídeo ligado, então o que nós vamos ter que fazer? A regra da mão direita para a força. O que tu tem que pensar? Dentro desse fio, como esse fio é um material condutor, existem elétrons livres. Um monte de elétron livre num movimento desordenado, na nuvem eletrônica aqui dentro desse condutor. Quando esse fio se desloca para a direita, faz a regra da força magnética aí. O campo está entrando, então os teus dedos ficam entrando na tela. A velocidade é para a direita, com a mão, né? Usa a mão direita, o dedão é a velocidade. Cargas negativas vão descer porque são as costas da mão. O que vai acontecer nesse fio? Todos os elétrons livres desse fio, todos os elétrons livres desse fio vão descer. Os elétrons que estão soltos aqui sobre eles vai surgir uma força magnética e essa força magnética vai forçar esses elétrons para baixo. O que vai acontecer então? Nós criaremos nesse fio um campo elétrico. Desse lado aqui ele vai ficar com excesso de elétrons, esse polo vai ficar negativo, e desse lado aqui ele vai ficar positivo, ele vai ficar com falta de elétrons. O que vai surgir nesse fio? Uma força eletromotriz induzida. Neste caso, a força eletromotriz induzida será o valor do campo vezes a velocidade com que o fio se desloca vezes o comprimento do fio. É a mesma fórmula, só que usando grandezas diferentes. Tá? Se tu abrisse aqui a variação de fluxo acontece no deslocamento, aí fica deslocamento sobre tempo, que gera velocidade, enfim, não vou mostrar aqui a dedução dessa equação a partir dessa. Mas tu tem que saber que nesse caso especial surge no fio uma força eletromotriz induzida por causa da força magnética do deslocamento do fio. Isso é Faraday. É isso que acontece quando a variação, quando o fluxo, né, quando o campo magnético varia através de um condutor. Bom, deixa eu apagar aqui. Um cara chamado Lenz determinou as leis para a gente conseguir desenhar o sentido dessa corrente induzida. A lei de Lenz é baseada em 4 desenhos. Sabendo esses 4 desenhos, tu resolve qualquer exercício. O que é importante entender da lei de Lenz? Bom, esses ímãs aqui, de novo, né, o vermelho é o norte, está com o norte virado para a espira. Quando o norte está virado para a espira, a linha magnética entra na espira. E aí, de novo, né, vamos lá. Agora nós temos aqui um circuito fechado, então nesse circuito fechado, além de força eletromotriz induzida, também surge corrente induzida. Se esse ímã está em repouso e essa espira está em repouso, o fluxo magnético através dessa espira é constante, então não tem a produção de nada. Mas vamos supor que esse ímã desce, que nem o exemplo que eu usei no slide anterior. Se esse ímã descer com uma certa velocidade, o fluxo vai aumentar. O que diz a lei de Lenz? A corrente induzida tem sentido oposto ao sentido da variação de campo que a gera. É uma lei meio complicada de entender. Na realidade, essa lei é uma decorrência do princípio da conservação de energia. Depois eu vou falar sobre isso, ok? Por enquanto, tu tem que gravar na cabeça que a espira é do contra. Se esse ímã desce, a espira vai criar uma corrente que vai gerar uma variação de campo oposto ao campo que ela está sendo submetida. Como a espira é do contra, o polo norte está se aproximando da espira. Se o norte se aproxima da espira e a espira não quer que o norte se aproxime, ela vai colocar aqui um polo para repelir esse polo norte, que nesse caso é o próprio polo norte. Então, essa espira vai colocar aqui um polo norte, faz o desenho aqui do polo norte, uma letra N, e aí tu bota a flechinha no início e no final do N,
e essa vai ser a corrente induzida nessa espira. No outro desenho aqui do lado, o norte continua para baixo. Então as linhas do campo magnético continuam entrando na espira. Beleza. Só que agora esse ímã está se afastando da espira. Como esse ímã vai se afastar da espira, vai ter variação de fluxo. A espira é do contra. A espira quer que o ímã volte. Como o norte está se afastando, a espira colocará aqui um campo magnético e na parte superior da espira ela vai colocar um polo sul. Desenho uma letra S, faço flechinha no início e no fim do polo sul. Essa vai ser a corrente induzida na espira, no sentido horário, para um observador olhando a espira de cima. O que muda se o polo sul estiver virado para a espira? Se o polo sul está virado para a espira, o desenho do fluxo magnético continua o mesmo. Só que em vez do fluxo estar entrando, o fluxo vai estar saindo da espira, porque ela está entrando no ímã, né? As linhas saem do norte, dão a volta e entram no sul. Se o polo sul estiver se aproximando da espira, o fluxo aumenta. Quando o fluxo aumenta, a espira, né, quer que o ímã se afaste. Então o que a espira vai criar aqui? Se o sul está se aproximando, a espira vai colocar aqui um sul para repelir aquele sul. Colocando aqui um sul, o sentido da corrente no sentido horário. Observa que o norte se afastar para a espira é a mesma coisa que o sul se aproximar. E o último desenho que falta da lei de Lenz, aí novamente, né, nós temos o fluxo aqui entrando no polo sul. E aí esse ímã aqui vai se afastar da espira. Se o sul se afasta da espira, a espira vai querer que o ímã volte, que o ímã retorne, ela vai colocar aqui um polo norte. E aí esse polo norte é a corrente, que é no sentido anti-horário. Então, de novo, né? O sul se afastar é a mesma coisa que o norte se aproximar. Por que essa lei de Lenz é uma decorrência da conservação de energia? Quando o ímã se movimenta, ele tem energia cinética. Uma parte dessa energia cinética vira energia potencial elétrica na espira. Se uma parte da energia cinética vira energia potencial elétrica, o ímã está perdendo energia cinética. Em outras palavras, a presença dessa espira deve fazer com que a velocidade do ímã diminua. Então, quando o ímã está se aproximando, ele cria uma força para cima. Quando o ímã está se afastando, ele cria uma força para baixo. Em resumo, a presença da espira freia o ímã, faz com que a energia cinética dele diminua, para que a conservação da energia aconteça. Bom, o que a gente vai fazer agora aqui? Vamos visualizar a lei de Lenz através do fluxo nas espiras. A gente já viu que quando o polo norte está virado para perto da espira, o campo magnético criado pelo ímã entra na espira. E aí, de novo, né? Se o ímã está parado, a espira está parada, não tem criação de nada na espira. Se esse ímã descer com uma certa velocidade, o fluxo magnético vai aumentar. Como a espira é do contra, como a espira cria no interior dela um fluxo oposto, quando o fluxo aumenta, a espira cria dentro dela um fluxo no sentido oposto. Então o que vai acontecer aqui? Se as linhas de campo estão descendo, dentro dessa espira, essa espira vai criar um campo subindo. Ela cria linhas magnéticas opostas à variação do fluxo que tu submete a ela. Se tu fizer pela... Olha como as regras fecham aqui, ó. Eu não tenho o vídeo ligado, mas tu sabe a regra da mão direita. Se o norte está descendo, a espira coloca aqui um polo norte. Quando ela coloca aqui um polo norte, qual é o sentido da corrente? O sentido da corrente é o sentido anti-horário. Se tu pensar pela regra da mão direita, como a corrente está no sentido anti-horário, no centro dessa espira o campo tem que estar para cima. Então uma regra fecha com a outra. A maior dificuldade talvez não seja quando o fluxo está aumentando, e sim quando o fluxo está diminuindo. Aqui, ó. De novo nós temos um fluxo para baixo. Um fluxo que está entrando na espira. Só que agora esse ímã vai se afastar da espira. Quando o ímã se afasta da espira, a espira cria um fluxo a favor do que tem aqui. Por quê? Porque agora o campo está diminuindo. Então, quando o campo diminui, criar um fluxo oposto significa criar um campo no mesmo sentido. Como esse fluxo está diminuindo, o campo que a espira cria, dentro dela, será um campo
no mesmo sentido, um campo entrando. E aí, quando o campo entra, pela regra da mão direita, a corrente aqui será no sentido horário. Vamos de novo aqui, vamos fazer todos os desenhos, né? Aqui, o sul está colocado próximo da espira. Se o sul está colocado próximo da espira, o campo está saindo da espira, entrando no ímã. Se esse ímã se aproximar da espira, o que nós temos aqui? Uma situação onde o campo está aumentando. Se o campo aumenta, a espira cria dentro dela um fluxo oposto. Se o fluxo está para cima, dentro da espira, ela vai criar um fluxo para baixo. Quando o fluxo que a espira cria é para baixo, né, é a mesma situação aqui, a corrente é no sentido horário. Basta fazer a regra da mão direita, ou basta pensar que se o sul está se aproximando, ela coloca aqui um polo sul. Né? O resultado, né, fazer pela regra da mão direita ou fazer colocando a letra aqui na espira, o resultado é o mesmo. E o último caso é o chato, cuidado. Vamos chamar assim, ó, caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4, aqui na minha explicação. Os casos que você mais tem que ter cuidado é o 2 e o 4. Porque no 2 e o 4 o fluxo não aumenta, o fluxo diminui. Quando o fluxo diminui, a espira cria dentro dela um fluxo no mesmo sentido. Então olha só, nós temos um fluxo saindo da espira e o ímã se afasta da espira. Se o fluxo está saindo da espira e o ímã se afasta da espira, dentro dessa espira ela vai criar um fluxo no mesmo sentido. Ela vai criar um fluxo saindo da espira, porque o fluxo está diminuindo. Quando o fluxo sai da espira, né, o sul está indo embora. Ela teria colocado aqui o norte. A corrente, pela regra da mão direita, é no sentido anti-horário. Te lembra que isso nada mais é que uma decorrência do princípio da conservação de energia. Bom, vamos fazer um exemplo prático disso, tipo uma questão que poderia parecer, né, um pouco complexa. Imagine que tu tem aqui um fio condutor. Claro que era para ser um risco horizontal, mas é difícil de desenhar com essa caneta. Esse fio está conduzindo corrente para a direita. E aí, próximo desse fio foi colocado uma espira aqui. Vamos desenhar uma espira aqui retangular e uma aqui circular. O que vai mudar são as áreas, mas não é isso que interessa agora. Imagine que essas duas espiras estejam se afastando com uma certa velocidade do fio. O que ele pode pedir para ti? Se nessas duas espiras existe ou não existe corrente induzida, e caso exista, o sentido, se é horário ou anti-horário para cada um. Bom, o que tu vai ter que perceber aqui? O seguinte, primeiro, regra da mão direita. Se um fio é percorrido por corrente, ao redor desse fio existe campo magnético. Faz a regra da mão direita para o fio, o dedão é a corrente, os dedos indicam o campo. Então, pela regra da mão direita, aqui na parte de baixo desse fio, o campo magnético está entrando, e na parte de cima o campo magnético vai estar saindo. O fato de existir campo ao redor do fio determina que através dessas espiras exista um fluxo magnético. Para essa espira redonda o fluxo está entrando, para essa espira retangular o fluxo está saindo. Agora eu quero determinar se existe corrente nessas espiras. Existe. Por quê? Porque as espiras estão se afastando do fio. Vamos pensar. Fluxo magnético é campo vezes área vezes o cosseno. Te lembra que física, a pergunta teórica tem que ser resolvida pela equação. A equação é a resposta. Só existe força eletromotriz induzida se existir variação de fluxo, menos, por causa da lei de Lenz, variação de fluxo sobre a variação de tempo. Se essa espira se afasta do fio, o campo diminui, porque ao se afastar de um condutor, a intensidade do campo vai diminuindo com a distância. Se o campo diminui, o fluxo diminui. Então essa espira aqui e essa espira aqui tem variação de fluxo. Então nas duas espiras vai ter corrente. Escolhe uma das espiras. Vou escolher aqui a retangular. E aí qual é que é o truque aqui? Pega a espira retangular, transforma esse desenho num daqueles 4 desenhos que eu te mostrei da lei de Lenz. Faz uma espira, desenha um ímã em cima dessa espira. Para mim fazer esse desenho, qual é a primeira coisa que eu tenho que determinar? Que polo que está virado para próximo da espira, norte ou sul. Nessa espira, o campo magnético está saindo da espira. Então, olha só, as linhas magnéticas estão saindo da espira. Se elas estão saindo da espira, elas estão entrando no ímã. Então, isso aqui é o polo sul do ímã.
Primeira coisa que eu precisava, eu já determinei. Qual é a segunda? Saber se o ímã sobe ou desce. O fluxo para essa espira está diminuindo. Se o fluxo diminui, é a mesma coisa que o ímã se afastar da espira. Se o polo sul se afasta da espira, o que a espira vai colocar aqui? A espira vai colocar aqui um polo norte, porque ela quer que o sul volte, porque ela é do contra. Ao colocar aqui um polo norte, o que vai acontecer? O sentido da corrente será um sentido anti-horário. Então, acabei de determinar que nessa espira, o sentido da corrente é um sentido anti-horário. Não precisa fazer dessa espira, tá? Porque a corrente produzida ela é alternada. Se nessa espira é anti-horário, nessa espira será horário. Mas como a gente está treinando, vamos treinar. Desenha a espira, desenha o ímã em cima. Para essa espira aqui, o campo está entrando. Se o campo está entrando na espira, esse polo aqui do ímã que está próximo da espira é o polo norte. É o polo norte, beleza? O que eu tenho que determinar agora? Se o ímã se aproxima ou se afasta da espira. E aí, de novo, a espira está se afastando, o campo está diminuindo. O campo diminuir é o ímã se afastar da espira. O norte está indo embora. Se o norte está indo embora, o que a espira coloca aqui? Um sul, porque ele quer que ele volte. Colocando aqui um sul, o sentido da corrente é no sentido horário. Confirmando aquilo que eu falei antes, que se a corrente aqui é anti-horária, a corrente aqui é horária, porque ela é alternada. Beleza?